De forma urgente, as Forças Armadas da Ucrânia fecharam o cerco da vingança. O contra-ataque mortal dos nossos enterrou o exército de Putin. Os russos foram encurralados na zona de morte, não há mais saída. Apocalipse no próprio coração do regime. Drones ucranianos perfuraram os bunkers mais protegidos da cúpula russa. Choque, o segredo sangrento de Lukashenko foi revelado. O que Minsk tentou esconder em pânico veio à tona. A Índia humilhou Putin diante do mundo inteiro. Uma única pergunta da jornalista, e o velho do bunker se ajoelhou. Os planos do Kremlin foram completamente destruídos. Sobre tudo isso em nossa edição Ponto Infernal. O caldeirão da guerra está fervendo. O Ministério das Relações Exteriores finalmente fez isso. Este contra-ataque nosso levou os generais do Kremlin à histeria. O Ministério das Relações Exteriores destruiu os planos de Putin perto de Kupiansk. A zona mortal enterrou um exército inteiro de russos. A logística do inimigo está cortada, não há saída. A propaganda de Putin simplesmente estourou, eles tentam esconder isso em pânico. Todos os detalhes da linha de frente na reportagem a seguir. As forças de defesa mudaram o rumo da situação perto de Kupiansk. Eles empurraram o exército russo de ocupação para a periferia norte da cidade e formaram uma zona de morte ao redor do assentamento. Isso foi declarado pelo chefe do Departamento de Comunicação do Agrupamento das Forças Conjuntas, Viktor Trigubov. Apesar das histórias de Putin sobre a tomada da cidade por seu exército, a situação de Kupiansk para os russos, a situação só está piorando nessa direção. Graças ao trabalho dos nossos drones, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram finalmente cortar as rotas logísticas naquela região. Inimigo. Essas são precisamente as partes da frente onde uma pessoa não pode estar fisicamente presente porque são controladas por drones de ambos os lados. E de fato essas são as técnicas que permitem às forças de defesa da Ucrânia hoje, incluindo e continuar a realizar, num futuro próximo, espero, a operação de defesa nas cidades de Pokrovsk, Mirnohrad e em outros dos nossos assentamentos. Enquanto isso, a situação em Pokrovsk continua difícil. Os ocupantes estão tentando romper a defesa e contornar a cidade pelos flancos. No entanto, as forças de defesa estão ativamente destruindo o inimigo e não permitem que ele acumule forças. Isso foi relatado pelo comandante do 7º Corpo de Reação Rápida das Tropas de Assalto Aéreo, Yevhen Lysychuk. Os militares observam que as unidades inimigas avançam constantemente tentando tomar a cidade e melhorar sua posição tática. Ao mesmo tempo, a linha de demarcação condicional ainda passa pela ferrovia, e a parte norte do assentamento está totalmente controlada. Forças Armadas da Ucrânia. Nossas forças se concentraram em primeiro lugar em manter a parte norte da cidade para que havia um corredor vindo de Mirnohrad. Mirnohrad é uma espécie de bastião no leste. No caso de a situação ali se tornar séria, essas unidades, obviamente por decisão do comandante, devem recuar para o oeste, fortalecendo os flancos da defesa de Pokrovsk. E enquanto algumas unidades das forças de defesa lutam bravamente na linha de frente, outras não deixam de atacar também a retaguarda russa. Assim, na véspera, destacaram-se os combatentes da direção principal de inteligência atingindo o aeródromo militar de Kasha, na Crimeia. Conseguiram destruir um caça MiG-29, bem como o complexo de radar de aeródromo Irtish, próximo à temporariamente ocupada Simferopol. Aparentemente, a Ucrânia encontrou uma fórmula infalível para ataques à Crimeia com a ajuda de drones pesados. Os FP2, que apesar de terem uma ogiva mais pesada, com mais de 100 quilos, podem alcançar qualquer ponto do território ocupado onde o Starlink funciona, o que torna muito difícil suprimir esses drones com meios de guerra eletrônica. Portanto, em breve podemos esperar novas imagens dos fantasmas. Na noite passada, a indústria petrolífera russa também foi atingida. Na região de Krasnodar, moradores locais relatam ter ouvido cerca de 5 explosões perto da cidade de Temryuk. Mais tarde, um vídeo das consequências desses ataques apareceu na internet. Como ficou sabido, o maior terminal portuário de Temryuk foi atingido. Presumivelmente, o ataque atingiu um reservatório de gás. O porto de Temryuk e a refinaria de petróleo de Syzran foram explodidos. E se essa refinaria de petróleo já havia sido atingida antes, o porto de Temryuk praticamente não havia sido. Com certeza não neste ano. Temryuk é um importante nó logístico no mar de Azov para a praga terrorista russa. Na verdade, ele é o principal ponto de exportação na costa sul da Rússia. Estando localizado na península de Taman, na costa do mar de Azov,
ele tem importância estratégica tanto para a logística russa em geral, quanto para o atendimento de exportações externas, incluindo aquelas relacionadas à energia, produtos agrícolas e, o que é muito importante, cargas militares. Em particular, foi daqui que os russos transferiram reservas de combustível e armamentos para o agrupamento da Federação Russa, que nas últimas semanas se tornou mais ativo no sul da Ucrânia. Apocalipse para a alta cúpula da Federação Russa. Drones ucranianos perfuraram os locais mais protegidos dos russos. O inimigo está em alerta máximo. Os principais alvos foram atingidos. A explosão atingiu diretamente o coração do regime, onde está a cúpula que por décadas se considerava intocável. O que exatamente as Forças Armadas da Ucrânia destruíram? Detalhes sensacionais, não perca! Nos últimos meses, a Chechênia tornou-se o epicentro da tensão em meio a uma crescente intensidade. Ataques de drones ucranianos. Os aeroportos do Cáucaso do Norte suspenderam suas operações. Na região dos arranha-céus Grozny City, na Avenida Kadyrov, foi registrado o impacto de um drone. Um dos edifícios altos sofreu danos. No vídeo, é possível ver que pelo menos 10 andares foram atingidos. Um dia antes disso, Kadyrov declarou que estava pronto, até mesmo agora, para lutar contra a Europa e prometeu forçá-la a pedir desculpas. Não vamos fazer cerimônia, Vladimir Vladimirovich. Estamos esperando a ordem. Tudo vai acabar muito rápido e claramente não a favor daqueles que decidiram iniciar uma guerra contra a Rússia. Eu tenho uma pergunta. Vladimir Vladimirovich, se tudo isso começar, você não vai ficar chateado conosco se eles imediatamente começarem a pedir desculpas voluntariamente? Vale ressaltar que a área com os prédios altos está localizada a 800 metros da residência de Kadyrov. Na administração dele, ficaram bastante assustados, pois Dondon poderia não sobreviver a esse choque, sabendo dos seus graves problemas de saúde. Grozny e Grozny City são símbolos do regime de Kadyrov. Pelo que entendo, é a principal conquista do regime de Kadyrov. No edifício afetado do Grozny City, estão localizados os escritórios de vários órgãos do governo da Chechênia. Em particular, de acordo com dados de serviços de mapas, no edifício estão localizados o Ministério do Turismo da Chechênia, o Departamento Regional de Relações com Organizações Religiosas e Públicas, a Administração Regional do Ministério da Justiça, o Conselho de Segurança da Chechênia, o Tribunal de Contas da República, o Gabinete do Ombudsman Local, o Escritório do Partido Rússia Unida e a Comissão Eleitoral Regional. O principal alvo do ataque poderia ter sido o prédio do FSB que fica ao lado. Mas o rap russo fez seus próprios ajustes. Isso não é um ataque à população civil, é um ataque aos órgãos do poder, absolutamente legítimo, absolutamente legal. Este já é o segundo ataque à região em uma semana. Anteriormente, drones atingiram os edifícios do FSB no OCHK e em Martanita, bem como o OMVD em Gedermes. A Chechênia não sofreu ataques das Forças Armadas da Ucrânia desde dezembro do ano passado. O quartel foi então atacado. Os defensores ucranianos continuam a lutar contra os ocupantes, destruindo armas em sua retaguarda. Desta vez, durante os preparativos para o lançamento de mísseis de Milerovoy, na região de Rostov, vários drones ucranianos sobrevoaram os locais de lançamento de UAVs, veículos aéreos não tripulados. Esse foi um dos 6 pontos de onde os Shaheds foram lançados. Milerovoy continua sendo um grande ponto, uma grande base de armazenamento de Shaheds, e de onde são realizados ataques contra nós. Agora, esses pontos se tornaram bases fixas, de onde é possível lançar cerca de 100 Shaheds em uma única noite. Isso é muito. Milerovoy é um importante entroncamento rodoviário e ferroviário. De Milerovoy até a linha de contato de combate são mais de 150 quilômetros. Daqui, a Rússia lança Shaheds contra a Ucrânia quase todas as noites.
Lá está ela, longe. Olha, alguma coisa branca está voando. Ai, mãe. Após os ataques bem-sucedidos dos defensores ucranianos contra aeródromos russos este ano, novas posições de defesa antiaérea apareceram na base aérea de Milerovo, que ainda não existiam lá em 2024. No local dos estacionamentos abertos de aviões estavam construindo... Uma atenção especial, é claro, está sendo dada a este objeto, que é uma grande base para os Shahed. Os Shahed agora se tornaram um dos 3 principais para nós. Está claro que são os Shahed, os CABs e os mísseis balísticos. Esses 3 componentes, se aprendermos a combatê-los e resistir a eles, nossa vida será muito melhor. Agências estrangeiras também relatam a intensidade recorde dos ataques de drones nas regiões russas. Em novembro, o número de drones lançados da Ucrânia aumentou. Isso também é confirmado pelos dados oficiais do Ministério da Defesa da Rússia. A Ucrânia continua lutando contra os ocupantes. Tentativa de assassinato de Zelensky em caráter de emergência, combate aéreo bem ao lado do avião do presidente da Ucrânia. Novos detalhes já agitaram a internet. E tudo isso aconteceu em meio à aprovação de vários pontos polêmicos do plano de paz. Será que finalmente se sabe quem realmente está por trás do ataque? E o que significa essa coincidência? Os detalhes mais quentes sobre isso e muito mais no material a seguir em instantes. Ataque de drone ao avião presidencial próximo ao aeroporto de Dublin. Em 4 de dezembro, o jornal irlandês The Journal informou que, tarde da noite de 1º de dezembro, 4 drones militares não identificados violaram a zona de voo e sobrevoaram o mar na direção da trajetória do avião em que estavam Volodymyr e Olena. Volodymyr Zelensky, the current president of Ukraine, a prominent figure on the global stage, diretamente nos países da União Europeia, e o ataque ao espaço aéreo, a preservação dos países europeus na utilização do seu espaço aéreo devido ao fato de que ele pode ser bloqueado por drones russos, tudo isso é um lembrete de que não se deve descartar, inclusive, a possibilidade de buscar uma resposta militar à reação russa. O presidente e a primeira-dama da Ucrânia chegaram à Irlanda na noite de 2 de dezembro. Eles foram recebidos pelo primeiro-ministro Michel Martin. O avião pousou alguns minutos antes do incidente, embora os drones tenham alcançado o local onde o comandante-chefe ucraniano deveria passar. Os drones então voaram em direção a um navio da marinha irlandesa que havia sido secretamente posicionado no mar para a visita do presidente ucraniano. O Serviço de Segurança irlandês considera o evento um ataque híbrido. Uma investigação está em curso. Neste momento, parece-me que os serviços especiais russos queriam demonstrar as suas capacidades, incluindo, digamos, a possível perda de Zelensky em território da União Europeia. Nós podemos fazer isso. Ou seja, é um momento muito psicológico de demonstração de que nós podemos, e é isso. Na sexta-feira, 5 de dezembro, terminou o encontro entre representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia, na qual a delegação ucraniana, liderada pelo secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, Rustem Umerov, buscou esclarecer quais questões exatamente os mediadores americanos Steve Witkoff e Jared Kushner discutiram com o ditador russo Vladimir Putin. Os EUA estão jogando em um grupo onde, na verdade, tentam proteger o agressor. Ao mesmo tempo, é necessário lembrar constantemente aos EUAS em todas essas reuniões, como em Miami e outras, que, pessoal, existem conceitos de direito internacional e existem conceitos de direito interno americano. Existe uma lei, aprovada em 2017, que determina que a América nunca reconhecerá quaisquer territórios anexados pela Rússia e pela Ucrânia. Ou seja, quando vocês dizem que reconhecem a Crimeia, estão violando a própria legislação de vocês. No entanto, a Estratégia de Segurança Nacional publicada pela Casa Branca declara que a amizade com a Rússia é uma prioridade para os Zelensky. Qualquer ação que desagrade muito os eleitores levará à derrota deles nas eleições. Provavelmente falta menos de um ano para as eleições no EUA. Em 2 de novembro de 2026, haverá eleições para a Câmara dos Representantes e para 1/3 do Senado. E aqui, em primeiro lugar, nossos políticos republicanos entendem que os anteriores, vamos dizer assim. Fazendo uma analogia com a Ucrânia
As eleições locais de 4 de novembro de 2000 mostraram uma vitória completa dos democratas. Não porque os democratas sejam tão bons, mas porque foi um voto clássico de protesto. O vice-presidente do ZEAMO, J.D. Vance, acredita que nas próximas semanas podemos esperar boas notícias sobre a resolução da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Segundo Vance, neste momento, os EUA já alcançaram progresso nessa questão, mas ainda não chegaram à linha de chegada. A América faz concessões à Rússia o tempo todo. Eles vêm e dizem aos russos que estamos prontos para ceder, estamos prontos para reconhecer parte do Donbass, estamos prontos para reconhecer a Crimeia. E os russos, em vez de dizerem que precisam disso, perguntam se podem ter mais isso e aquilo também. E essas concessões ao agressor levam ao fato de que o apetite do agressor só aumenta. E isso pode ter tanto pontos positivos quanto negativos. O Wall Street Journal, citando suas fontes, escreve que os líderes europeus não aconselham o presidente Zelensky a concordar com as exigências da Rússia sem garantias de segurança por parte dos EUA. Segundo a Spiegel, durante a conversa, os líderes europeus expressaram preocupação de que os EUA possam trair a Ucrânia na questão dos territórios, sem dar clareza sobre as garantias de segurança. Incrível! Um terrível segredo da Bielorrússia foi revelado e Lukashenko se envolveu em mais um escândalo. Minsk iniciou um sangrento impulso de financiamento para o centro secreto de drones de Putin. A fábrica bielorrussa não apenas ajuda os ocupantes a organizar safaris de drones contra os ucranianos. Ela de fato se tornou uma ponte para contornar as sanções para o maior fabricante de vantes na Rússia. E isso não é tudo. Qual detalhe se tornou um verdadeiro choque para o mundo inteiro? Todos os detalhes em instantes. Panelas, potes, lixeiras e sistemas de bloqueio para veículos rodoviários. Esses são os produtos da fábrica de Gomel, Santax, que podem ser vistos na vitrine. E por baixo dos panos, os bielorrussos também comercializam, e com bastante sucesso, drones. A produção clandestina da Santax foi descoberta em junho deste ano. Entre as notícias sobre utensílios domésticos, apareceu esta informação. Isto aqui é sobre um quadricóptero com câmera termal chamado Pioneer. Agora, a publicação foi removida do site. Mas foi justamente com a ajuda dela que os jornalistas conseguiram desvendar o emaranhado que levou ao mais poderoso centro secreto de tecnologias de drones Rubicon do exército russo. Onde eles estão, onde eles trabalham, eu não invejo as nossas unidades ali. O principal drone de combate do Rubicon é o UAV Kamikaze VT-40, também conhecido como Sudoplatov. Este é o drone mais produzido em massa, fabricado pela empresa russa Rustakt, dentro do projeto Dia do Juízo Final. Atualmente, o fabricante está sob sanções da Suíça e da União Europeia, alguns meses antes de entrar. Na lista negra, a Rustakt foi liderada por Pavel Nikitin, da Bielorrússia. Ele se mudou para a Rússia nos anos 2000 e atualmente possui várias empresas que executam pedidos para órgãos de segurança, bem como para a indústria de defesa da Federação Russa. Mas, como descobriram os jornalistas, Nikitin não rompeu os laços com sua terra natal, embora tenha renunciado à cidadania bielorrussa em 2010. Aqui, juntamente com seus sogros, ele possui ou administra pelo menos 4 empresas. Uma delas se chama SZAT, fábrica Sanctex. Nikitin fornece à sua empresa bielorrussa componentes ocidentais provenientes da República Tcheca, Itália, Polônia e Estados Unidos. Além disso, as entregas ocorreram após o levantamento das sanções. Os jornalistas também encontraram documentos com entregas de mercadorias que não estavam descritas de forma alguma. Aliás, notas fiscais semelhantes com mercadorias não especificadas também foram enviadas da China para a Rostakt russa, no valor de milhões de dólares. Equipamentos igualmente não descritos são fornecidos à Rustakt também pela Gomelsky. A fábrica da Santex é uma fabricante de utensílios de mesa. Nos documentos da fonte, junto ao serviço de impostos, encontramos 135 pagamentos totalizando um valor. Mais de 14 bilhões de rublos russos, mais de 152 milhões de dólares. O BRC ainda não conseguiu esclarecer que tipo de equipamento. A fábrica da Santex vende Rustakt. 1. Aqui está a lista de drones da mundialmente famosa empresa DJI que foram proibidos de serem vendidos na Rússia. Jornalistas confirmaram.
Segundo eles, a fábrica bielorrussa, que exibe oficialmente as panelas nas vitrines de suas lojas, e essa mesma fábrica reexportou drones DJI para a Rússia em 2022 a 2023 no valor de $2 milhões. No total, segundo cálculos do Centro de Investigação Bielorrusso, 14 empresas bielorrussas ajudam os russos a matar ucranianos e a organizar safaris contra eles. Obrigado. Desde o início da invasão em grande escala, eles implantaram 20 mil drones avaliados em $34 milhões. E claro, esses números estão longe da verdadeira dimensão da cumplicidade na agressão militar da Rússia. O fiasco de alto nível de Putin. A Índia simplesmente fez o bunker cair de joelhos. O vídeo está explodindo nas redes. Essa pergunta da jornalista destruiu todos os argumentos preparados pelo Kremlin, um fracasso total diante do mundo inteiro. O que aconteceu no encontro com Modi? Que humilhações ainda aguardam Putin? Sobre isso na reportagem a seguir, em instantes. Os problemas com o Ocidente obrigam a se apegar ainda mais aos antigos parceiros. Putin foi à Índia, um país que ele gosta apenas na medida em que pode lucrar com ele. Moscou implora a Nova Delhi para salvar o mercado russo. E para dar um ar mais solene à visita, encenaram todo um espetáculo de histeria anti-Putin para o próprio Putin. Com a chegada do ditador do Kremlin, o tapete vermelho. E o chamado programa cultural sem sair do avião. Gostaria de saber quem se beneficia mais com essa visita. Afinal, seria a influência de Putin ou a própria soberania e poder da Índia que está em jogo? Hoje eles formam uma grande e complexa família de nações, mas é crucial reconhecer que trabalham com as maiores e mais influentes economias globais. E estão constantemente pensando e planejando para o dia de amanhã, para o futuro a longo prazo. Acredito firmemente que essa é a narrativa principal, a mensagem estratégica que Putin tentará vender e propagar, especialmente para o público e as elites dentro do seu próprio país, a Rússia buscando consolidar apoio e justificar suas ações no cenário internacional. Mas o apogeu do absurdo ainda estava por vir. Em um canal de TV indiano, mostraram um desenho animado em que Putin e o presidente da Índia passam por campos de petróleo e cantam uma música sobre amizade. Mas aparentemente, o que o petróleo tem a ver com isso? É tudo muito simples. A Índia reduziu as compras e agora Putin vai implorar para que eles voltem a comprar. A questão não se resume apenas ao petróleo, mas também aos principais parceiros econômicos e comerciais da Rússia, que terão de se destacar em sua ausência. E tudo isso é muito importante para a Ucrânia hoje. Durante a visita, toda a pompa de Putin se manteve até que um jornalista local o questionou sobre ucranianos de língua russa em cidades ucranianas ocupadas, o que levou o patriarca do Kremlin a um impasse. Putin faz isso conosco. Nós somos o seu povo. Muitas mulheres com quem conversei ficaram chocadas. O que você pode dizer às pessoas no leste da Ucrânia, cujas famílias estão realmente na Rússia, que se mudam constantemente entre a Rússia e a Ucrânia? O que você diria a elas? Não entendi a pergunta. Chocado com o quê? Parece que as importações indianas já não são mal vistas na Rússia. Um dos motivos da visita para reabastecimento de combustível é justamente aumentar as compras de produtos indianos. The term BENS is an abbreviation that typically refers to benefits which are often provided by employers to their employees as part of their compensation package, encompassing various forms of support and advantages. E aqui a Índia gostaria de receber da Rússia 2 caças e um sistema de defesa aérea. Embora pareça que para a própria Rússia isso não seja o caso.
Rússia, por sua vez, também prometeu garantir o fornecimento ininterrupto de combustível. Interessante. E a Rússia... Então, agora bem... E principalmente o que é mais importante e relevante... Isso é algo que não se vê na visita de Putin. Propaganda. A Rússia concordou em lançar uma sucursal indiana para a Russia Today. Mas por que seria assim? A propaganda funciona muito, realmente muito bem e eficazmente. Acho que eles vão incitar sentimentos anti-americanos, vão incitar sentimentos anti-europeus. Eu chamaria a atenção para um artigo de Alexander Stubb, que saiu recentemente, onde ele escreve que a principal arena global de batalha vai se desenrolar justamente nos países do sul global. Em um contexto de isolamento internacional e pressão de sanções, Moscou enfatiza ostensivamente sua proximidade com a Índia, chamando-a de quase o estado mais poderoso. Qualquer coisa, desde que estejam de acordo. Precisamos de uma cooperação militar robusta e de uma cooperação técnico-militar aprofundada, porque a Índia é, sem dúvida, o país mais poderoso, o centro vital do poder e da influência na Ásia. E é de suma importância para nós que mantenhamos relacionamentos próximos, íntimos, duradouros e mutuamente benéficos com eles. Ainda antes da visita de Putin, a Rússia e a Índia resolveram uma questão que já durava 10 anos. Delhi concordou em alugar de Moscou um submarino nuclear por $2 bilhões durante 10 anos. Parece-me que o ponto principal aqui é que recentemente vimos uma escalada do conflito militar entre a Índia e o Paquistão. E, na verdade, lá na Índia as coisas não estavam indo muito bem. Acho que a questão militar é bastante importante para a Índia. Não sei quem cedeu a quem, mas acredito que o submarino nuclear, eles também precisam dela. Por mais difíceis que pareçam as relações com a Índia, as sanções e o isolamento obrigam a Rússia e Putin a fazerem de tudo para não perder nem mesmo esses parceiros. Nisso, estamos prontos para tudo. Eu fui Renata Aslanova. Mais notícias quentes no nosso próximo programa. E por enquanto não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. E até a próxima.